Olá a todos, aqui é o João do canal Cosmopolítica e esse vídeo então vai ser um pouco destoante do assunto que eu venho falando nas últimas semanas, que eu vou trazer um estudo aprofundado aqui de um intelectual fascista muito importante, que foi o Alfredo Rocco, né? Então eu vou começar a fazer de vez em quando vídeos explicando algum intelectual fascista com mais profundidade para conhecê-los, porque eles são a base sustentatória e ideológica do regime, afinal foram eles que criaram e tentaram sintetizar uma ideologia chamada fascismo, e o primeiro vídeo então vai ser dedicado ao Alfredo Rocco, né? Embora eu já tenha vídeos sobre o Giovanni Gentili, esse vídeo vai ser sobre o Alfredo Rocco, que foi o ministro da Justiça de Mussolini de 1922 até sua morte em 1935. Ele é importante porque ele foi, literalmente, o arquiteto jurídico do Estado fascista, ele que criou a ossatura jurídica autoritária da ditadura pessoal de Mussolini e do Partido Nacional Fascista, como as leis concedendo poder ao chefe do executivo, Mussolini, tanto quanto as leis que estabeleceram o governo, o sistema corporativo dentro do regime, né, como a Carta de Lavoro. Então é importante estudarmos como Alfredo Rocco via o indivíduo, via a comunidade, o Estado, e qual eram então os problemas da Itália e a solução que ele encontrou no fascismo e no corporativismo, ok? Apenas lembrando então que na segunda agora, e na terça e na quarta, eu vou fazer 3 lives com o professor Marcelo Andrade sobre o meu curso do fascismo, e o link está aqui na descrição para você entrar no grupo do WhatsApp, assim como o meu link para a Escola da Verdade Histórica, e também o meu Apoia-se, caso você queira ajudar o canal, ok? Então, sem mais delongas, vamos então falar das ideias de Alfredo Rocco. O Alfredo Rocco, então, na sua juventude, embora ele tenha militado por um breve tempo perto do Partido Socialista Italiano, ele acaba aos poucos indo para o nacionalismo e se filiando, né, à Associação Nacionalista Italiana. Mas bem, antes de se tornar fascista, Alfredo Rocco já via a natureza do indivíduo como uma natureza política, uma natureza social, e não uma natureza puramente atomística ou individual, né? Eis como a historiadora Giulia Simoni, que escreveu um dos mais completos estudos sobre Alfredo Rocco que existem até hoje, fala sobre como ele via a natureza do indivíduo. O que o jurista sempre tenta resolver é a questão da liberdade pessoal. De acordo com sua visão, que é da natureza tanto jurídica quanto política, é dentro da coletividade que o indivíduo se torna efetivamente livre, pois encontra sua razão de ser exclusivamente como parte do todo. Baseando-se então nesses fundamentos sociológicos coletivistas, né, que viam o indivíduo apenas como uma parte de um todo, e que para então exercer sua liberdade, ser livre e ser realmente um indivíduo, apenas fazendo parte desse todo que é a comunidade nacional representada pelo Estado. E, consequentemente, Alfredo Rocco, quando ele vai analisar o Estado e analisar o tipo de comunidade, por causa desses pressupostos coletivistas, diz que, então, a coletividade nacional representada pelo Estado é, então, o agente histórico por excelência acima de todos os indivíduos. A sociedade, afirma Rocco com fria impassabilidade, é um organismo que busca seus próprios objetivos e os indivíduos são apenas órgãos em vista dessa finalidade superior e transcendente. A sociedade é um organismo, ou seja, um complexo com vida e objetivos próprios, dos quais os indivíduos são apenas elementos, órgãos e instrumentos. Rocco não concebe nada além de uma sociedade nacional, um Estado nacional. Ele não acredita, de maneira bastante desprezível, em uma sociedade internacional superior de todas as nações. Não existe uma única grande sociedade com interesses comuns e solidários. A concepção de Rocco é uma concepção exclusiva e não universal. Fica claro, portanto, que para Rocco, cada nação e cada estado é uma comunidade exclusiva em si mesma, com suas próprias características culturais, históricas, linguísticas, morais, e que, portanto, ele era completamente cético quanto à possibilidade de se criar um sistema internacional de nações consolidadas em uma única grande sociedade das nações. Ou seja, embora, ironicamente, ele tenha sido representante do governo fascista lá na Liga das Nações, ele não acreditava na factibilidade da própria Sociedade das Nações, né? E ele fala várias vezes que ele defende muito mais uma sociedade nacional exclusiva, com seus próprios interesses, do que qualquer tipo de tentativa de criar um governo mundial ou uma sociedade de nações que cooperassem entre si, criando-se uma supra-sociedade, né? Para ele, o Estado é único e exclusivo de acordo com as características históricas, morais, né, linguísticas e culturais de cada povo.
Bem, agora você pode se perguntar, bem, mas Giovanni Gentili também não acreditava que o Estado Nacional era um representante da vontade geral da nação? Bem, sim. Mas Giovanni Gentili fundamentava a sua concepção numa filosofia neo-idealista, né? Da vontade interior e homini, que representava a vontade dos indivíduos e do Estado com a mesma vontade, né? Alfredo Rocco não. Ele era cético e ele não gostava e desprezava Giovanni Gentili e sua filosofia idealista, tanto que a sua concepção de Estado e sociedade era muito mais naturalista, com analogias ao mundo biológico, do que qualquer coisa idealista. Para ele, o Estado era sim o representante da vontade geral da nação, mas porque ele tinha o poder e a força, e não por qualquer mecanismo de filosofia idealista. E isso mostra como já no começo do fascismo já havia essas diferenças intelectuais muito gritantes entre importantes nomes do fascismo como o Alfredo Rocco e como o Giovanni Gentili. O fascismo de Rocco, portanto, estava completamente desprovido daquele desejo por novidade que animava, por exemplo, os seguidores de Giovanni Gentili ou o espírito reformador de Giuseppe Bottai. Ele tinha uma concepção naturalista da história e da sociedade. Para Rocco, o Estado era um poder natural absoluto que impunha e preservava a coesão interna das nações, concebidas biologicamente como frações da espécie humana, como uma organização unitária para alcançar os propósitos próprios da espécie. Os indivíduos eram elementos celulares do organismo biológico humano, diferenciados em várias sociedades nacionais. A existência dos indivíduos não tinha nenhum valor em si mesmo e eram insignificantes diante dos fins superiores da espécie social em que viviam. E é aqui que temos que ver que Rocco está preocupado com a sua situação no século XX. Veja, ele era um italiano nacionalista e o século XX, no seu começo, se caracterizava pela afluência da sociedade de massas, aquela sociedade em que nós temos uma grande urbanização, industrialização, com uma nova camada social, o proletariado e as classes médias, né, tendo agora poder econômico e, até certo ponto, poder político para influenciar os rumos da nação por meio do sistema parlamentar. Rocco, ele não é um liberal, Rocco é antiparlamentarista, mas ao mesmo tempo ele reconhece a importância de trazer as massas para dentro do Estado, para participar da vida política, mas de uma maneira não liberal e nem mesmo parlamentar. E esse é um dos principais problemas que Rocco vai ter que lidar durante a sua carreira. Como trazer as massas trabalhadoras para dentro do novo Estado, que não é nem liberal e nem parlamentar. No entanto, é preciso dar mérito a Rocco por ter identificado, já nos primeiros dias após a Primeira Guerra Mundial, os temas que caracterizariam um novo século. Por um lado, o surgimento da massa na cena pública e a subsequente inserção problemática desta na vida do Estado. Por outro lado, e como consequência do primeiro aspecto, o conflito de classes. A resposta proposta pelo jurista baseia-se, e não poderia ser diferente, no uso do direito. No entanto, ele não pretende criar um Estado exclusivamente reacionário. Em seu projeto nacional, ele busca integrar a sociedade na vida política, a fim de criar um Estado concebido como uma organização jurídica da sociedade em massa. Para Rocco, a nacionalização das massas, ou trazer as massas para dentro da vida política, significava essencialmente trazer as massas trabalhadoras, né, e os sindicatos para a órbita do Estado, porque ele via que harmonizar as relações de classe, harmonizar as relações trabalhistas por meio de um Estado com uma nova legislação capaz de harmonizar esses interesses, seria então o caminho para se chegar a um Estado forte e representativo da nação e ao mesmo tempo, né, que não se deixasse levar pelas massas burras no parlamentarismo, mas seriam representadas dentro do sistema corporativo. A culminação desse percurso será a concepção e elaboração da Lei sobre a Disciplina Jurídica das Relações Coletivas de Trabalho, a Lei de 30 de abril de 1926, número 563, pela qual Rocco acredita ter finalmente criado o Estado forte. Diz ele: aí reside, de fato, a originalidade do nosso movimento, que deseja construir um Estado forte e fazer triunfar o princípio da organização, não com base no privilégio de poucos, mas na incorporação das massas em sua participação na vida do Estado. E aqui temos que falar um aspecto muito importante, e é praticamente este aspecto que distingue Rocco dos outros intelectuais fascistas e dos outros nacionalistas, que é a sua interpretação histórica do porquê é essencial incorporar as massas de sindicatos num sistema corporativo estatal, o fascismo, né? Veja bem, Rocco, ele via
o liberalismo como surgido no século XVIII e tendo força no século XIX como algo bom, primeiramente, porque quebrou, né, o antigo regime, quebrou o sistema monárquico feudal e conseguiu avançar a ideia da revolução industrial e a mecanização do trabalho e tal. Mas ele também criticava muito o liberalismo porque ele viu que o liberalismo, que fala que o Estado tem que ser ausente das relações de trabalho, criou a luta de classes e a pauperização da classe trabalhadora. E Rocco, então, ele culpa o liberalismo por, após cumprir sua tarefa histórica, ter se tornado obsoleto e daninho, pois ele atomizou os indivíduos sociais, pauperizando a classe trabalhadora. A afirmação do indivíduo sobre o domínio da coletividade foi o evento histórico mais importante dos séculos XVIII e XIX. O individualismo impregnou-se, assim, em todo o pensamento do século XIX e se estabeleceu em todos os campos. No campo econômico, foi chamado de liberalismo. O liberalismo, portanto, não é nada mais que a reivindicação do indivíduo contra os excessos da coletividade organizada, ou seja, do Estado. Portanto, isso é evidente que o individualismo, ao pregar a solidariedade de todos os homens, essencialmente prega a falta de qualquer solidariedade social e, portanto, afirma apenas o egoísmo individual. Ao pulverizar a sociedade na humanidade, restam apenas os indivíduos. Rocco está afirmando, então, que de uma filosofia política que protegeu os indivíduos dos abusos do Estado monárquico, acabou se degenerando apenas num individualismo extremado que pulveriza a força do Estado e a força da coletividade, restando apenas individualidades atomizadas, portanto enfraquecendo o organismo social da nação. E aqui a outra parte desse argumento de Rocco é que, junto com o individualismo que gerou o liberalismo, esse mesmo individualismo, né, que também é materialista, né, busca apenas a satisfação dos interesses do indivíduo, esse mesmo individualismo também criou o socialismo e o marxismo. Essa é a concepção pura do individualismo extremo delineada até agora. Recentemente, especialmente na Itália, outro elemento interveio para modificar essa concepção: o socialismo, que trouxe a afirmação do individualismo extremo do campo político para o campo econômico. Daí resulta uma crise, da qual o individualismo político extremo ainda não saiu e que levou e ainda levará mais à orientação do individualismo extremo político em direção ao individualismo extremo econômico, ou seja, em direção ao socialismo. Ou seja, Rocco está afirmando que da ideia do individualismo político, ou seja, a ideia do Estado ausente, do Estado mínimo e do indivíduo acima da coletividade, do direito inalienável do indivíduo, surge consequentemente o individualismo econômico, que para ele é o socialismo, porque o socialismo coloca os interesses dos indivíduos, agora da classe dos indivíduos proletários, como o fim último e até mesmo superior aos interesses da nação, porque ele via então que essa ideia individualista, materialista, que veio do liberalismo, agora se impregnou na reivindicação das novas massas trabalhadoras pelos seus próprios benefícios às custas do organismo nacional da nação. Daí resulta que o socialismo, apesar do nome, não passa de uma última expressão do individualismo. O que ocupa e preocupa o socialismo é o bem-estar material ou econômico do indivíduo. Tanto é assim que o socialismo tem sua própria filosofia, o materialismo histórico, que reconhece o bem-estar econômico do indivíduo como o objetivo de todas as ações econômicas e, portanto, a causa e a explicação de toda a vida social. O socialismo, portanto, é essencialmente individualista em seu propósito, sendo a afirmação extrema do individualismo econômico. A socialização dos meios de produção é apenas um meio para atingir um objetivo absolutamente individual. E um escrito muito famoso de Rocco, uma frase que foi muito citada dele, ele dá um exemplo dessa paternidade igual, tanto do socialismo como do liberalismo, né? E ele dá nome a um dos pais, né, intelectuais e espirituais do individualismo liberal quanto o individualismo socialista, né? Olhem bem como ele coloca e iguala o socialismo, que para ele é sinônimo de marxismo, com o liberalismo. Mas talvez ainda mais grave seja o erro do liberalismo econômico de esquecer a função social da produção ou de ignorar os elementos morais e políticos que têm importância tão decisiva no próprio fenômeno econômico. O materialismo, que é a essência da doutrina política e econômica liberal, está afadado a se degenerar no egoísmo mais míope. A isso devemos o nascimento e o desenvolvimento do socialismo. Não é um paradoxo. O socialismo é filho do liberalismo econômico. Marx é uma derivação de David Ricardo. Embora hoje em dia nós coloquemos o socialismo e o liberalismo em polos opostos e antagônicos, na interpretação de Rocco não era bem assim. Bem, Rocco colocava que o socialismo era oriundo do
individualismo político, ou seja, o liberalismo, porque, na sua interpretação, o liberalismo inaugura a ideia de que o que interessa realmente na vida são os interesses privados e materialistas dos indivíduos às custas da sociedade e da coletividade. E o socialismo, para Rocco, é apenas isso, agora voltado para os interesses dos proletariados constituídos numa classe, porque para ele a revolução socialista, a socialização dos meios de produção, seria apenas a satisfação material de toda uma classe de indivíduos contra o resto da sociedade e o resto da comunidade nacional. Por isso que Rocco coloca como seu objetivo, sendo o ministro da Justiça do governo fascista, em superar esses dois filhos rebentos do individualismo político, tanto o liberalismo quanto o socialismo. O percurso político nacionalista de Rocco é marcado por etapas estratégicas expressas em escritos ágeis de estilo sintético, claro e seco, típico de panfletos jornalísticos ou de ensaios curtos, estruturados em contrastes marcantes e repetições contínuas das mesmas ideias fundamentais. E um ataque direcionado ao liberalismo, à democracia e ao socialismo, acusados de minar os alicerces da nação e do Estado e de serem impotentes para resolver os problemas italianos. Rocco dotou o nacionalismo de uma doutrina que permitiu ao movimento assumir uma identidade muito precisa no contexto fragmentado italiano. Então Rocco está agora na função de trazer a classe trabalhadora para o Estado, para dentro das instituições corporativas, né, como uma forma de nacionalizar essa massa, para criar uma vontade geral da nação coesa, onde todos são igualáveis, né, em alguma paridade de poder dentro da estrutura corporativa. Isso é fato porque Rocco, ele não via a massa trabalhadora e os sindicatos como inimigos naturais do fascismo. Na verdade, Rocco tinha uma considerável simpatia e queria mesmo proteger a classe trabalhadora. Ele não queria acabar com o fenômeno sindical, né? Ele queria incorporar o fenômeno sindical, mas ele fala que os trabalhadores e os sindicatos se tornaram inimigos das nações porque eles estavam sendo guiados por essas ideias errôneas de liberalismo econômico no socialismo, né? Ele quer, então, arrumar e trazer a classe trabalhadora para a sua verdadeira, né, afinidade com a comunidade nacional. A elevação das classes trabalhadoras é uma condição favorável para o desenvolvimento econômico e político da nação, devendo, portanto, ser favorecida em todos os sentidos, ainda que colhida com os interesses de outras classes sociais. Em uma palestra muito famosa sobre a questão sindical e como trazê-la para dentro do Estado e harmonizá-la com os interesses da comunidade nacional e do Estado, Rocco afirma, então, que a solução é acabar com o liberalismo político, acabar com o Estado mínimo, para, então, que o fenômeno sindical possa se harmonizar com os interesses da nação e não se tornar, como estava até então, segundo Rocco, um inimigo buscando destruir a unidade nacional por meio do internacionalismo proletário, certo? Então, Rocco, ele deixa muito claro que a solução é trazer os sindicatos para dentro do Estado, incorporando-os no sistema corporativo. Não se pode duvidar da precisão de todas essas observações, mas qual é a solução? Não se deve considerar a supressão do movimento sindical. Trata-se de um fenômeno grandioso da vida moderna, agora incontrolável. E, por outro lado, ele deve ser julgado pelo que é e não por suas degenerações. A solução, portanto, está em remover as causas às quais os desvios estão ligados e, assim, por fim, a atitude passiva que o Estado, preso até agora aos princípios de um liberalismo em plena bancarrota. O Estado deve retornar à sua antiga tradição interrompida pelo triunfo da ideologia liberal e tratar os sindicatos modernos exatamente como tratava as corporações medievais. Deve absorvê-los e torná-los seus órgãos. Então vemos que sim, para Alfredo Rocco, o principal arquiteto jurídico do corporativismo fascista, a ideia do Estado corporativo fascista já justamente na ressurreição daquele ideal das corporações medievais que eram controlados pela comunidade. E o Rocco quer fazer o mesmo, ele quer controlar o fenômeno sindical e as massas trabalhadoras dentro do Estado corporativo, onde as corporações de sindicatos vão obedecer e ser órgãos de regulação econômica da vontade e dos interesses do Estado nacional. Rocco, como um fascista, não quer acabar com a classe trabalhadora e nem com os sindicatos. Ele quer nacionalizá-los para os próprios fins políticos, jurídicos, econômicos da comunidade nacional.
Nessa mesma palestra, Rocco ele deixa claro um tipo de processo, de procedimento em como nacionalizar os sindicatos e como transformá-los em órgãos de atuação da justiça social e trabalhista do novo Estado fascista, né? Olha então como Alfredo Rocco descreve o seu passo a passo para a criação do sistema corporativo fascista. De um lado, é necessário proclamar a obrigatoriedade dos sindicatos e, por outro, colocá-los firmemente sob o controle do Estado, precisamente determinando suas funções, regulando sua supervisão e proteção de forma apropriada e não excessivamente desvinculada. No entanto, acima de tudo, é necessário transformá-los em instrumentos de luta pela defesa dos interesses particularistas em órgãos de colaboração para alcançar objetivos comuns. Os sindicatos de trabalhadores e os patronais devem ser reunidos, indústria por indústria, em um único sindicato misto, organizado, entenda-se, em 2 ou até mesmo 3 seções, uma vez que seria oportuno que até mesmo os elementos de liderança, engenheiros, técnicos, supervisores de fábrica, tivessem sua representação especial. No entanto, a ação conjunta do sindicato deve ser unificada por um órgão adequado, um conselho e diretoria sindical, para alcançar os objetivos comuns. Vamos fazer uma breve recapitulação aqui. Então, Rocco, ele interpreta a história do liberalismo, né, como um avanço necessário nas histórias das ideias e da humanidade, porque quebrou o monopólio do poder do Estado monárquico, certo? Mas, ao mesmo tempo, ele também criou a ideia do individualismo político, que é aquela ideia de que o indivíduo tem sua soberania absoluta contra os ideais do Estado e da nação. E, portanto, o que realmente interessa são os interesses particularistas e materialistas dos indivíduos. E esse liberalismo político acabou se decaindo para um liberalismo econômico que degenerou e criou o marxismo da luta de classes, porque o Estado ausente do liberalismo pauperizou a classe trabalhadora e criou as ideias socialistas e marxistas que falam que os interesses da classe trabalhadora, os interesses individuais e materialistas da classe trabalhadora, são o que realmente importa às custas de todos os outros interesses nacionais e até mesmo do Estado. E, portanto, Rocco quer acabar com tanto o socialismo e o liberalismo, que são oriundos da mesma paternidade, né, para instaurar um novo tipo de Estado, um Estado corporativo que incorpora e nacionaliza a classe trabalhadora e os sindicatos para criar o sistema corporativo e então instaurar uma justiça social e uma justiça trabalhista nos interesses do Estado nacional. Assim, surgiu a ideia de alavancar as associações sindicais para compactar, em vez de dividir, as diferentes e opostas forças produtivas, sujeitando o exército do trabalho à disciplina, erradicando a má planta da luta de classes na raiz. Segundo Rocco, essa tríplice ordem de resultados teria sido alcançada seguindo a linha de uma progressiva despolitização dos corpos profissionais e sua reunificação em agregados interclasses, ou as corporações, capazes de expressar os interesses categóricos de cada ramo da atividade econômica. As instituições corporativas assim formadas receberiam o respaldo da legislação ordinária, de modo a sujeitá-las ao estrito controle da autoridade estatal. Pois bem, então, a última parte aqui do vídeo, como o Alfredo Rocco foi um jurista que escreveu boa parte das leis do regime fascista, eu vou pegar aqui 2 artigos da Carta de Lavoro, que ele também foi um dos confeccionadores, né? E vamos ver se nós conseguimos encontrar o respaldo, o imprint das ideias de Rocco nesses artigos da mais importante legislação do Estado fascista, né? Vamos ver então o que diz logo de cara o primeiro artigo da Carta de Lavoro. Olhem só. Artigo 1º. Conceito de nação, de Estado e de indivíduo. A nação italiana é um organismo com objetivos, vida e meios de ação superiores em poder e duração aos daqueles indivíduos separados ou agrupados que a compõem. É uma unidade moral, política e econômica que se realiza integralmente no Estado fascista. Bem, logo de cara nós temos aí perfeitamente e muito sucintamente, que é a característica literária de Rocco, as suas ideias de Estado, de nação e de indivíduo. Ou seja, o Estado é absoluto, a nação e os interesses nacionais são superiores aos interesses dos indivíduos, e os indivíduos são apenas instrumentos e elementos desse grande organismo que é a nação, certo? E agora, vamos ver então no próximo artigo, o artigo 3º, sobre o fenômeno sindical, sobre se Alfredo Rocco conseguiu colocar nessa sua lei
as suas ideias de incorporação do fenômeno sindical para criar a estrutura corporativa do regime, né? Vamos ver. Artigo 3º. A organização sindical. A organização sindical e profissional é livre. No entanto, somente o sindicato legalmente reconhecido e sujeito ao controle do Estado tem o direito de representar legalmente toda a categoria de empregadores ou trabalhadores para a qual foi constituído, de proteger seus interesses perante o Estado e outras associações profissionais, de celebrar acordos coletivos de trabalho obrigatórios para todos os membros da categoria, de impor contribuições a eles e de exercer funções delegadas de interesse público em relação a eles. Vemos então que no fascismo o sindicato ele é livre, apenas se ele seguir todas as ditames e regulações do Estado, porque o Estado é o ente de vontade geral e o sindicato, agora nacionalizado, tornado a corporação estatal, tem que seguir e obedecer às regras do interesse nacional, certo? E continuando esse mesmo artigo 3º, Rocco colocou em lei a estrutura de criação da corporação, como ele havia falado na sua palestra há mais de uma década antes, né? Vamos ver. Nessa declaração direta, toda a questão social e sindical está resolvida. A solução é de caráter paritário e se resume na criação jurídica do sindicato das categorias de empregadores e prestadores de serviço, as quais, apesar dos interesses opostos a serem protegidos, substituem o antigo e extinto sindicalismo operário, forma de luta e violência, pelo sindicalismo corporativo, uma forma de acordo e colaboração. Portanto, podemos concluir que Rocco, sendo o mais importante nacionalista que aderiu ao fascismo e se tornou ministro da Justiça, criando o arcabouço legal do sistema corporativo e das leis ditatoriais de Mussolini, que ele via e detestava e desprezava o liberalismo político que, segundo ele, desemboca necessariamente no materialismo econômico do marxismo e do socialismo, porque, segundo Rocco, o liberalismo político cria a ideia do que realmente interessa são os interesses particulares dos indivíduos. E como o Estado se tornou ausente e mínimo, a relação entre capital e trabalho, né, se degenerou na luta de classes e, portanto, surgiu o socialismo, colocando os interesses individuais e materialistas da classe trabalhadora acima de todos os outros interesses e até mesmo da coesão e da sustentação do Estado e da comunidade nacional, que para Rocco era algo deletério e deveria ser superado. E como ele iria superar isso? Bem, criando o Estado corporativo por meio da incorporação e da nacionalização das massas trabalhadoras e do fenômeno sindical, tornando os órgãos do Estado não mais corporações de lutas de classes proletárias, mas corporações de sindicatos de colaboração de classes sob os auspícios, claro, do Estado fascista, guiado pela legislação do próprio Alfredo Rocco. Então, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Ele pode ter ficado um pouco mais curto que normal, mas eu queria trazer um pouco mais aprofundadamente as ideias dessa figura tão importante e também desconhecida, a maioria das vezes, o Alfredo Rocco, que foi um dos fascistas mais importantes e um dos maiores inimigos de Giovanni Gentili dentro do próprio regime fascista. Mas é por causa dele que existe a Carta del Lavoro, é por causa dele que o sistema corporativo fascista acabou sendo construído como foi, certo? Então é isso, pessoal. Só lembrando então das minhas lives na segunda, terça e quarta-feira dessa semana com Marcelo Andrade. Os links aqui estão na descrição do meu Apoia-se e para você se inscrever no grupo de WhatsApp do meu curso, ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima e valeu!